Michel Temer. Eu fico até mais motivado aí no dia de hoje após ouvir aí uma mensagem dessas, né? Michel Temer sempre teve essa postura, né? Eu acho que foi um grande presidente no período que ele governou aí desculpa, no pós-Dilma, vamos dizer assim, e sempre tentou buscar essa conciliação, né? E agora mais uma vez mostrando essa forma aí de tentar. Ele não está errado, né? Eu acho que o Brasil tem que, a gente meio que comentou isso ontem, né? O Brasil tem que encontrar uma alternativa, né? Eu acho que tem que diminuir um pouco esses egos de ambos os lados. E cabe ao Brasil, sim, como bem ele disse, né? Dar esse primeiro passo. Talvez dizer que errou, né, em cima do próprio Estados Unidos e tentar encontrar uma medida de tentar mediar isso. Porque quem vai sofrer com isso é o que a gente já falou, né? É o povo brasileiro. Então, como presidente da República, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele devia colocar isso, né, colocar um videozinho, não apenas, né, como ele colocou lá, de tentar buscar, cutucar ainda mais e justamente fazer algo para tentar buscar essa unificação. Reconhecendo sim que temos a nossa soberania, mas que podemos reavaliar algumas coisas que aconteceram. E talvez chamar o Michel Temer, né? Porque a última conversa com o Alexandre de Moraes não deu muito o efeito também que o Temer tentou, né? Mas talvez tentar de novo, né? Porque numa situação dessas, eu acho assim, todos vão tentar buscar ceder um pouquinho. Só que para as pessoas que foram presas, para essas pessoas que estão injustiçadas, leis do 8 de janeiro, pelo que a gente vê hoje com o nosso sistema, né? Então não se tem um plano de ação no próprio Congresso, no Senado, de buscar algumas alternativas para buscar melhorar isso, né? A nossa legislação, né? Então tu vê uma PGR que ao mesmo tempo que pede a condenação de um ex-presidente da República por uma tentativa de golpe numa reunião com ministros tu não vê do outro lado, tu vê justamente eles pedindo a prisão de um e soltando, né? E não aceitando indícios, né? Estamos completando aí 4 meses daquele rombo bilionário do INSS e nada de pessoas presas. Pois é, né? Essa é uma situação que você lembra muito bem, né? Ninguém preso. Tem operação aí para bloqueio de bens, foi bloqueado alguns valores aí, mas não se fala muito abertamente, não há muita transparência nessas investigações, ou seja, é o cofre público que está bancando nesse momento essas diferenças que estão sendo pagas, estão sendo feitos os reembolsos aí para quem se habilitou, mas está vindo... Para quem aceitou o acordo? Para quem aceitou o acordo, exatamente, um acordo. E aí tu vê as multinacionais, né? Itaipu gastando milhões em publicidade, tu vê os Correios de novo com prejuízo, né? Uma empresa que é estatal, que é do governo, que não tem concorrência, dá prejuízo. Por que dá prejuízo, né? Má administração. Então, a quantidade de ministérios. Então, é isso que a população brasileira não consegue enxergar. E nós estamos num período de eleição, né? Que já estamos aí, né? Um ano antes, as pré-candidaturas já estão aparecendo, né? O gasto dos governos, e aí não é só o federal, né? Estadual, municipal também, com essas publicidades de campanha. Então é um momento que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Ao que está sendo feito no final das contas, né? Pois é, e Júlio, a gente, né, fala dessa situação aí, o Michel Temer se manifestando, ele se colocando aí como um elo, né, uma voz, na verdade, nesse momento, uma voz de equilíbrio, né, pelo menos algum equilíbrio aí, já que o que a gente tem visto por parte do governo federal é um desequilíbrio total em relação a buscar uma solução no diálogo, uma solução pacífica para essa situação. Júlio, mas tem uma outra situação que eu gostaria de comentar com você e também ver a sua opinião. Outro dia aqui a gente comentou sobre o nosso sistema bancário e especialmente o sistema Pix. Teve aí um Nobel de Economia que rasgou elogios para o sistema Pix, dizendo que é um sistema super seguro e que vai ser pode ser aí o futuro do dinheiro no mundo, né? Transações seguras, rápidas, enfim. Mas ontem, mais uma vez, o Banco Central comunicou que ocorreram acessos indevidos a dados vinculados a chaves Pix
no CISBaJúri, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, que é operado aí pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ até afirmou que o incidente que ocorreu entre domingo e segunda-feira provocou, então, esse vazamento de dados de 11 milhões de pessoas. Foram acessados dados como o nome da pessoa, chave Pix, nome do banco, número da agência, número da conta. São informações cadastrais que não permitem a movimentação de recursos. Afinal, se tem a minha chave Pix, o máximo que vai poder fazer é um Pix para mim, né? Teoricamente. Mas a gente vê constantemente, essa já é a 21ª invasão de dados, desses dados sensíveis. E a gente está vendo cada vez mais uma concentração do dinheiro digital. Hoje, poucas pessoas estão trabalhando com dinheiro físico mesmo. E a segurança, né? Como é que você vê hoje, como cidadão também, a questão da segurança das nossas finanças, hoje que estão cada vez mais digitais? Hoje eu vejo assim, é um caminho natural, né? Essa digitalização das informações e documentos, do próprio dinheiro, né? O dinheiro físico ele vai acabar, no final das contas, cada vez reduzindo mais, né? E essa questão de fraude, eu acho que é uma situação que envolve muito hoje a tecnologia, né? A própria inteligência artificial. Então, assim como existe tudo que se tem para o bem, existe para facilitar, existe aqueles que usam por uma questão negativa, né? Então, o quanto que hoje a inteligência artificial para facilitar os teus trabalhos, as operações, a gente conseguiu ver isso na própria pandemia, né? Eu acho que o Brasil ele deu um salto muito grande no período da pandemia, com liberação de benefícios, de bolsas, de auxílios, de cadastros, né? Hoje, carteira de trabalho, sistema digital de empresas, assinaturas eletrônicas, né? Que você não precisa mais ir pessoalmente fazer esses reconhecimentos, essas autenticações, facilitou bastante. O que precisa, sim, é um investimento, é estar atento para que isso não aconteça, né? Hoje tem, não digo só no dinheiro, mas a própria Receita Federal, por exemplo, hoje, para quem, né, você faz a declaração, vai chegar um ponto que você não vai precisar fazer mais a declaração de imposto de renda. Porque o que você faz na declaração de imposto de renda, né? Pessoa física, por exemplo, você importa os dados, então a Receita já tem. Tu troca ali algumas situações de endereço, mas para quê, né? Então ele já sabe aonde o teu filho vai estudar. Pelo informativo do imóvel, ele sabe quantos imóveis você tem, se você tem a renda extra ou não tem. Cada vez mais ele vai fechar essa condição, né? Na empresa, a questão do social, né? Do funcionário, admissão. Então, tem toda uma segurança por trás disso aí e uma garantia, eu digo, de segurança para o próprio usuário, né? Para o próprio funcionário, para o próprio cidadão. Agora, o investimento, né? A segurança e o respaldo que se tem que dar. Aí nós entramos numa questão aqui, que é o Estado também garantir isso. Deixa eu puxar uma situaçãozinha que eu não concordo que aconteceu recentemente ali, que foi a punição da Havan, por exemplo, né, em retirar aqueles vídeos dos amostradinhos, né? Errado por errado, quem é o mais errado? O empresário que perdeu o dinheiro, que foi furtado, que o Estado deveria garantir para ele justamente a segurança? Ou aquele que cometeu o ato de roubar, né, de forma indevida, mas é a sua imagem. Não faz errado, né? Mas justamente aí tu tem um partido de esquerda que entrou com uma ação dizendo não pode divulgar as imagens. Mas ele estava fazendo alguma coisa certa? Então essas questões assim que o Estado tem que nos garantir, né? Não é porque é a Havan, né? Mas se pegam o seu celular na rua, né? O que já foi definido, que um roubo de celular não é grave, né? Mas é o teu bem, aquele bem que você batalhou, que você fez aí em 10 vezes para poder pagar e de uma hora para outra você perdeu. Quer dizer, você vai pegar o boletim de ocorrência, você vai lá registrar e o Estado vai te devolver o dinheiro, porque o Estado é responsável pela tua segurança, né? Hoje no Estado ele é responsável pela tua educação, deveria garantir, mas não garante. Por isso que a gente tem necessidade, né, apesar da nossa carga tributária enorme, hoje se tem necessidades de planos de saúde, de escolas particulares para suplementar a deficiência que o Estado não consegue nos atender. E aí, ao mesmo tempo, tu vê que
um partido que entrou com essa ação, que é um partido de esquerda, é aquele mesmo partido que defende, né, aqueles países que são mais radicais. Aí eu fico me perguntando, né, esses mesmos partidos de esquerda defendem, por exemplo, o Irã, defendem lá aqueles países do Oriente Médio, que lá existe, por exemplo, a Sharia. Ou seja, se você roubou para que não foi para uma necessidade, com provas, corta a mão. Esse é um partido de esquerda, lá a religião é muito forte, né? Então vamos aplicar. A esquerda no Brasil, de uma certa forma, ela não avalia muito isso, né? Ah, não, porque a direita apoia Israel. Quem é o contra? O contra é o outro lado. Então eu sou a favor, então a esquerda vai por contra também. Mas não avalia as condições. Então, muitas vezes é isso. Então, essa deficiência que o Estado nos oferece hoje é que dê essa insegurança para o cidadão. Seja na questão do PIX, né? Não adianta. As instituições hoje estão descredibilizadas, né? A justiça, através das ações do STF, não se dá para confiar, né? Os aposentados que entram com alguma ação, alguém que precisa de um medicamento, que precisa porque o Estado não consegue te dar esse resultado. Então, a gente espera o quê? Novamente, né? Mais uma eleição, mais um processo para ver se você consegue, através de um sistema democrático, substituir aquelas pessoas que, né, seria o Gilson, acho que é um deputado hoje federal que luta muito para isso, né, para essa questão da transparência, né, menos Estado e mais efetividade.